Beleza, pessoal? Aqui é o professor Tiago, de Literatura e Redação, e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o gênero artigo de opinião, tá? Um gênero muito importante nos vestibulares. A gente vai ver um pouquinho, né, como começar esse texto, qual que é a diferença desse texto para dissertação argumentativa, modelo Enem, os tipos de argumentos para se utilizar, né, dentro desse texto. Então, a primeira coisa a saber é que o artigo de opinião, ele é um texto argumentativo, opinativo, um texto de convencimento e persuasão, tá? Então você vai utilizar esse texto para quê? Para você defender argumentos. Ou seja, você vai defender uma tese. Onde aparece essa tese? Já na introdução. Uma definição básica, né, que a gente tem para diferenciar a dissertação modelo Enem do artigo de opinião é que o artigo de opinião é um texto um pouco mais informal, né? Ele não é tão sério quanto a dissertação modelo Enem, que ela é um pouco mais acadêmica, né? Ela é um pouco mais formal, você não tem tantas liberdades dentro do texto, né? Como, por exemplo, o que você usa no artigo de opinião, figuras de linguagem, como a metáfora, ironias, paradoxos, hipérboles. Então, o artigo de opinião te dá uma liberdade bem maior para você fazer isso, tá? Só que ambos esses dois textos, eles têm basicamente uma fórmula, né, perfeita, que você consegue encaixar dentro dessa fórmula a sua construção de texto, que eu já vou explicar qual é. Outra coisa importante é saber, o artigo de opinião ele é um texto que morre muito rápido, ele é muito temporal, ele é muito contemporâneo. Então o artigo de opinião que você fez, por exemplo, ano passado, talvez esse ano não faça mais sentido. Por quê? Porque você quase sempre vai se basear em acontecimentos que estão ocorrendo nessa semana ou nesse mês, tá? A dissertação modelo Enem não. Você pode pegar um texto antigo, né? Por exemplo, que eu vou mostrar hoje para vocês um trechinho, lá de 2013, que foi os efeitos da lei seca no Brasil, e ela ainda faz sentido hoje, porque ela não se baseia em acontecimentos do cotidiano. A dissertação argumentativa, ela se baseia em acontecimentos que vêm acontecendo nos últimos anos, entende? Então, deixa eu pegar aqui para vocês, por exemplo, um trechinho, só para vocês verem a diferença, tá? Essa daqui é uma introdução de uma dissertação argumentativa modelo Enem, tá? Não deixa de ser, gente, um texto argumentativo. Ele é um texto argumentativo opinativo igual, porém, ele é um texto argumentativo opinativo um pouco mais sério, tá? Com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, a política de abertura da economia brasileira entrou em ação mais vigorosamente do que em qualquer outro episódio da história do Brasil. Nesse cenário, a entrada de automóveis no Brasil como produtos de consumo foi cada vez maior. No entanto, o governo não tomou como prioridade a fiscalização das estradas do país e uma prática nociva tornou-se comum: beber e dirigir. Recentemente, o governo implantou a lei seca, visando diminuir os efeitos dessa prática, contudo, deve-se salientar que essa ação ainda não aboliu com as mortes de trânsito no país. Então perceba que você não tem dentro desse texto nenhuma figura de linguagem, nenhuma ironia, nenhuma metáfora. O texto é muito sério e a fórmula, né, que eu disse para vocês, a fórmula dos três que a gente utiliza numa redação está exatamente bem colocada ali, que é o quê? Primeiro eu jogo um fato, depois eu jogo o problema e por último a minha tese. Tá? A tese é o que eu penso sobre esse problema. Então é fato mais problema mais tese. Perceba qual que é o fato que ele está jogando. O fato, né, de que desde a ascensão do JK, a economia brasileira decidiu abrir-se. Né? Isso é um fato. E na sequência ele vai falando que nesse cenário, a entrada do automóvel no Brasil foi, né, um desses produtos de alto consumo. Então isso é fato, isso é incontestável. Né? O que é um fato? É aquilo que ninguém contesta. Fato não é opinião. Tá? Fato não é ponto de vista. Fato é aquilo que ninguém contesta. Você poderia, ali no caso ele jogou um fato histórico, né? Você poderia jogar um fato de dado estatístico, né? Comprovado cientificamente. Você pode jogar um fato embasado em alguma história de um filme, de um livro, de uma série, de uma letra de música, tá? Um fato de uma notícia televisiva. Então, fato é aquilo que ninguém vai conseguir te contra-argumentar, ninguém vai conseguir derrubar. Na sequência, ele vem colocando assim, no entanto, aí quer dizer então que o fato que ele citou, ele vai começar a fazer o quê? Contestar. Vai começar a contestar esse fato. É aí então que nós falamos que surge a segunda etapa, que é o problema. No entanto, porém, contudo, todavia, por outro lado, olha o que ele vai colocar. O governo não tomou como prioridade a fiscalização das estradas e uma prática nociva tornou-se comum, beber e dirigir. Esse é o problema.
O problema é que, apesar do governo ter aberto, né, as suas portas para a economia brasileira, para outras, né, empresas virem ao Brasil, acaba acontecendo que não houve fiscalização. Esse é o problema que ele está levantando, tá? Então perceba que todo fato, gente, gera um problema. Todo fato gera um problema. Então, pense em qual é o fato do seu tema, depois pensa qual é o problema que surgiu a partir desse fato. Ou seja, o fato seria praticamente, né, a causa. Então a consequência seria o problema dessa causa. E por último, o que você vai jogar? A sua tese. É o que você quer defender. Então olha o que ele quer defender, né, no último período ali. Recentemente o governo implantou a lei seca visando diminuir os efeitos dessa prática. Contudo, deve-se salientar que essa ação ainda não aboliu as mortes de trânsito no país. É isso que ele vai defender depois no decorrer do texto dele, que infelizmente a lei seca, apesar de ser uma lei muito, né, útil para o brasileiro e para o Brasil, ela ainda não aboliu com as mortes. Por quê? É aí que ele vai colocar então no desenvolvimento, tá? Agora perceba esse outro texto aqui, a diferença de uma introdução, né, da dissertação argumentativa modelo Enem como essa daqui, e olha agora essa outra introdução que também é sobre lei seca, mas olha a diferença de estrutura. É fato que o Brasil foi construído sobre um cemitério de corpos indígenas, negros, retirantes, entre outros. Mas não podemos esquecer dos corpos mortos em acidente de trânsito, os quais ultrapassam o número de 40 mil por ano. A famosa dobradinha fim de semana e cerveja está se fortalecendo tão rapidamente na cultura nacional que, se o carnaval e o futebol não se cuidarem, perderão o status de símbolos culturais brasileiros. A troca de uma representação nacional por outra acaba sendo o menor dos problemas, já que, como se sabe, o combo feriadão e álcool pode dar ao cidadão alguns brindes surpresas: perder a carteira de motorista, ter o carro apreendido e, na pior das hipóteses ou das situações, tirar a vida de alguém. Perceberam ali a diferença, né? Olha a informalidade desse texto. A informalidade em que sentido? O humor, o efeito de humor, o efeito de graça, o deboche, a sátira, a ironia, o sarcasmo que vem sendo usado, né? Ele já começa praticamente com um tiro no peito, falando, né? O Brasil foi construído sobre um cemitério de corpos. Ou seja, cemitério de corpos, é uma metáfora, né? O Brasil está sendo construído em cima de pessoas que morreram no processo de colonização do Brasil. Depois, na sequência, ele coloca a famosa dobradinha, fim de semana e cerveja, né? A metáfora da dobradinha de comida, mas nesse caso não é uma comida em si, mas é o que todo mundo gosta, essa dobradinha que é o fim de semana e cerveja. E na sequência ele coloca o combo, feriadão e álcool, né? Combo dá sempre uma associação à comida. Ali nesse caso ele coloca um combo metaforicamente simbolizando o feriado e o álcool, quem não gosta, né? E aí por último ele utiliza uma outra metáfora, o cidadão acaba recebendo um brinde surpresa. Então na verdade aí acaba tendo um paradoxo, né? Porque de brinde não é nada, e de surpresa também não, porque praticamente ele sabe o que pode acontecer com ele. Quais seriam os brindes surpresas que ele vai receber? Perder a carteira de motorista, ter o carro apreendido e, na pior das hipóteses, vai receber mais um outro brinde, que seria a morte. Então perceba como, apesar de o tema ser pesado, né, que é um tema que está falando sobre mortes de trânsito no Brasil, ele está deixando um pouco mais leve pelas ironias, pelas metáforas, nas figuras de linguagem, o sarcasmo e o deboche que ele vem trazendo dentro desse texto, né? E na sequência desse texto, olha só que interessante, ele coloca o seguinte: em primeira análise, devemos fazer uma constatação. Não é que a combinação perfeita do fim de semana, amigos, futebol e cerveja precise ser reprimida e extinta. O problema é que ela acaba aceitando um outro elemento em seu grupo, o automóvel. Tal veículo acaba tornando-se uma arma nas mãos de um ébrio e, por isso, a conhecida lei seca, que por ironia não objetiva apreender os secos, mas sim os molhados pelo álcool, vem tentando diminuir não somente as mortes causadas por acidentes de trânsito, mas também os atendimentos hospitalares, outra consequência da direção inconsciente. Olha que interessante esse parágrafo, né? Ele coloca algumas outras metáforas ali. Por exemplo, a combinação perfeita do fim de semana, amigos, futebol e cerveja, né? De novo ele vem trazendo essa analogia. Ou quando ele coloca assim, esses três objetos, né? Que na verdade ele coloca ali como se fosse uma prosopopeia, né? Ele personifica os amigos, a cerveja e o futebol. Eles acabam recebendo um outro elemento em seu grupo, o automóvel, que metaforicamente não é um elemento bem-vindo, ou seja, que não deveria estar ali, né? Ele aparece como intruso, mas enfim, ele aparece e é ele que acaba estragando todo o rolê, por assim dizer, né? Por quê? Porque não se combina cerveja com automóvel, com direção, e acaba então tendo as piores consequências, como ele coloca ali no final, né? Os atendimentos hospitalares, né? Enchendo os hospitais e, por causa disso,
as mortes acabam então aumentando. Então fica interessante, né, essas ironias que ele vai trazendo por meio de metáforas, e na conclusão, olha como se parece com a conclusão da dissertação argumentativa modelo Enem, porém algumas coisas mais informais surgem também. Espera-se assim que, da mesma maneira que o Brasil é conhecido mundialmente pela cultura do samba e do carnaval, também seja visto como o país que acabou, ou pelo menos amenizou drasticamente, as mortes no trânsito causadas pelo álcool. Para isso, cabe ao governo elaborar leis que punam aqueles que decidam, leis que punam aqueles que decidam dirigir depois de alguns goles etílicos, né? Uma metáfora também. Ou, pelo menos, que se faça valer as leis já existentes. É importante também que bares e estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas elaborem e apliquem ideias capazes de fazer com que seus clientes se conscientizem de que a dobradinha fim de semana e cerveja tira direitos de ambas as partes. O direito de defesa do condutor, ébrio, e o direito à vida da vítima. Então, o artigo de opinião é interessante nesse sentido, gente, porque a leveza dele vem por meio do humor, né, por meio da graça. Então, por isso que o artigo de opinião, eu acredito ser um pouquinho mais difícil que a dissertação modelo Enem. Por quê? Porque você precisa ter a grande sacada da ironia, você precisa ser debochado, né? Dentro do seu texto você precisa utilizar as figuras de linguagem, elas são muito úteis para isso. Dá uma estudada lá nelas para você conseguir fazer essas personificações, esses paradoxos e essas metonímias dentro do texto. Beleza? Bom, gente, então acho que é isso, tá? Em geral, o artigo de opinião é um texto bem mais informal que a dissertação argumentativa, você tem uma liberdade muito maior dentro dele, tá? Você pode fazer citações muito mais contemporâneas dentro dele do que a dissertação modelo Enem, porém ambos os textos são textos que defendem ideias, são textos que precisam ter fato, problema e tese a ser defendida, beleza? Espero ter ajudado. Até mais, gente, valeu!